Bom dia a todos. Último domingo. Vamos dar início a mais um dia do NDC. Vamos orar. Que o Senhor me ajude. Santo Deus, grandioso Pai, obrigado, Senhor, pelo seu amor, pela sua graça. Obrigado por mais um domingo, Senhor, por mais a semana que começa. Obrigado por ter nos protegido durante a semana, ter nos ajudado. Tu és Deus, nos amamos, por isso estamos aqui. Queremos conhecer mais de Ti. Queremos conhecer mais a Tua face. Queremos, Senhor Jesus, amar cada vez mais. Que as palavras que estão aqui venham ser aplicadas no nosso coração. Que possamos, Senhor Jesus, ser pessoas melhores, cristãos melhores, Pai. Que possamos, Senhor Jesus, amar o próximo. Que possamos conhecer mais de Ti. É o desejo do meu coração, Pai. Amém. Bom, hoje vamos dar continuidade na exposição de Romanos. O Aber falou sobre Romanos 11, a gente vai falar sobre Romanos 12 hoje. Romanos 12 tem 21 versículos. Desses 21 versículos, os dois primeiros são os mais conhecidos. Em uma pesquisa rápida de Romanos 1 e 2 na internet, você vai ver que tem milhares de sermões, milhares de exposições, milhares de explicações. É um dos versículos que tem mais conteúdo para você poder extrair, você poder retirar várias interpretações. Você pode fazer 10 pregadores diferentes aqui, Romanos 1 e 2 vai ter uma exposição diferente. Tem uma exposição de John Piper que ele levou 6 sermões para falar de Romanos 1 e 2. Então eu vou tentar falar em uma hora aqui um pouquinho deles. Então, como a gente vem fazendo revisão, Romanos é a carta de Paulo. Ele escreveu entre anos de 57 e 90, estava precisando ir para a Espanha, pregar lá, e Roma ficava no meio. Ele precisava do apoio do pessoal lá de Roma, da ajuda. Ele já tinha pregado em toda a bacia do Mediterrâneo, ele mesmo fala que naquela região onde ele pregava não tinha mais onde pregar, ele precisava expandir no norte da Espanha o evangelho. Então, em Roma tinha uma dificuldade de ética cristã entre as pessoas, dos que se foram ao Pentecoste, se converteram, voltaram para Roma. E algumas pessoas em Roma tinham algumas que se converteram lá, tinham algumas particularidades. Algumas pessoas faziam ainda os rituais da lei de Moisés, alguns não. E ficava debatendo, eu tenho que guardar o sábado, não tenho, eu tenho que circuncidar, não tenho. E algumas pessoas entenderam a fé, a salvação pela fé, mediante a graça. Algumas pessoas mantinham ainda os rituais, então Paulo ia acertar, estava querendo acertar aquilo lá. As pessoas têm um mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de ideia. Então ele escreve a Roma, mais como um apoio, mais como mostrando que Paulo, não era aquela notícia que tinham, que ele era uma pessoa que pregava contra a lei de Moisés, contra os rituais. Então ele escreve a Roma querendo ir para um outro lugar, mas porque ele não foi fundador, não pastor de Roma, mas ele tinha como autoridade, como um apóstolo de Cristo, falar o que ele falou na carta de Paulo aos Romanos. Então vamos começar a exposição. Romanos 12, eu vou ler o 1 e 2, a gente vai expor eles aqui. Vamos lá, Romanos 12, 1. Suplico vós, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentar vossos corações em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo começa o capítulo 12 fazendo uma súplica. Ele termina o 11 com aquela frase, porque dele, por ele são todas as coisas, uma canção. Provavelmente Paulo escreveu chorando de joelho, esse é meu entendimento.
dele entender como Deus é grande, a sabedoria de Deus. E ele começa o 12 fazendo uma súplica. A tradução aqui de súplica, suplico, rogo, é um pedido interno de Paulo, é um pedido de um pedido profundo. Quando você vai pedir algo para uma pessoa assim, de todo o coração, por favor, de todo o coração, pensa profundo nisso, faz isso de coração. Se tem uma coisa importante para você fazer, é isso, faz isso, por favor. Quando você pede para alguém, vai pedir algo para alguém que ela tenha cuidado, que ela tenha delicado, que ela tenha um preciosismo nesse pensamento, nessa atitude, essa palavra. Paulo tem uma ordem, uma súplica de coração do Paulo. Ele fala assim, se for uma coisa importante para vocês poderem fazer, eu suplico de coração, do meu íntimo, do meu interno, para vocês fazerem isso. Então, ele faz esse pedido, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias. Paulo está falando aqui das misericórdias, ele usa um detalhe, ele usa misericórdias no plural, ele não usa pela misericórdia, ele usa misericórdia no plural. Eu entendo que pelas misericórdias ele está falando tudo que ele veio falando do Romanos 1 até o 11, todas as coisas que Deus fez para nós, né? Mesmo a gente estando em pecado. Eu linkei umas 6 aqui, as misericórdias, esse rogo-vos pelas misericórdias, pode ser que Paulo está falando diretamente essas coisas que Deus fez, que ele vem expondo aos romanos, que é a eleição soberana antes da fundação do mundo, a substituição por meio da fé de Jesus Cristo na cruz, a justificação pela fé mediante a graça, a adoção de filhos como herdeiros, a concessão do Espírito Santo como selo e penhor, e a admissão dos gentios à igreja pela graça. Então, Paulo diz pelas misericórdias, ele quer demonstrar que você entenda que é uma demonstração de empatia, de quem merece algo que não teve. Então, misericórdia, quando você tem misericórdia de alguém, é que a pessoa não merece algo e você vai dar. Correto? Então, Paulo está falando assim, tenha cuidado, pense com cautela, pense no profundo, pare, sente, deixe sua mente sem problemas, aberta, clara, e pense no que eu estou te falando. Por todas as coisas que Cristo fez por você, pelas misericórdias, essa que eu citei, por você ser eleito, pela substituição de Cristo na cruz, por você fazer parte como herdeiro de Cristo, por Ele ter levado os pecados na cruz, pelas misericórdias, que você apresente o seu corpo em sacrifício vivo. Paulo está fazendo uma demonstração de que esse sacrifício vivo tem a ver com sacrifícios do Antigo Testamento, onde quando os pecados eram apagados de uma família ou de uma pessoa, tinha que levar um animal lá sem defeito, e o animal era morto, e algumas partes do animal eram cortadas, a pele, a carne era queimada pelo fogo, o sangue era derramado. Então Paulo está fazendo essa conexão entre nós como um sacrifício vivo e o sacrifício que era feito no Antigo Testamento. Paulo quer dizer que você não precisa fazer um sacrifício, você não precisa trazer um animal à igreja, mas você é o próprio sacrifício. Você tem que vir e entender, eu tenho que vir me matar na igreja, Lucas. Não, você tem que vir e falar, Cristo, eu estou aqui porque eu amo, eu estou aqui e quero fazer a sua vontade. O sacrifício é você ser, vamos dizer assim, o papel desse animal, mas não vir aqui e morrer, porque alguém já morreu no seu lugar. A parte de morrer já teve alguém que fez. Então, o Paulo está falando assim, você tem que ser um sacrifício vivo, porque você tem que vir de espontânea vontade. Não alguém te puxar pelo braço, não alguém te forçar a vir, não alguém te jogar no carro e te amarrar e aqui te amarrar na cadeira. Não você vir e falar, que droga, eu vou ter que acordar cedo, que droga eu tenho que ir para a igreja, que droga, mais um domingo que eu vou perder. Não, você tem que vir gostando de vir, vontade de vir, a favor de vir, com sede de vir, dizendo que o seu coração clama por um lugar. O detalhe aqui é o sacrifício vivo que Paulo está falando, é você vir de espontâneo. Alguém tem que se sacrificar, você levantar a mão e falar, eu que vou.
sou eu, não é mais ninguém, eu que vou. Então Paulo faz esse link como sacrifício vivo. Ele ainda complementa santo e agradável a Deus. A palavra santo aqui não quer dizer alguém sem pecado, mas alguém separado, a tradução desse santo aqui. Então você separado das coisas do mundo, separando das coisas que desagradam a Deus, ele joga o link, logo depois termina, e agradável a Deus. Então Paulo faz essa ideia assim: eu rogo, irmãos, pelo tudo que, perdão, por tudo que Deus fez por você, quando você ainda era pecador, que você seja um sacrifício vivo, o seu corpo seja um sacrifício vivo para Deus. Que você se apresente a Deus, que você entenda essas misericórdias e você chegue a Deus de livre e espontânea vontade. Esse de livre e espontânea vontade faz muita diferença ao coração de Deus. Faz muita diferença. Ou seja, se você vir para a igreja e ficar emburrado, sentado, sem cantar, sem orar, eu entendo que não é um sacrifício agradável a Deus, porque não é uma vontade sua. Vocês entenderam? Então, a ideia de que Paulo linka de sacrifício vivo, ele está linkando para as pessoas lembrarem dos sacrifícios que tinha feito. E logo ele já está mostrando para as pessoas que esse sacrifício de alguém morrer, sacrifício que alguém sacrificou por alguém, já foi feito por Cristo. Por isso que ele traz essa ideia de um sacrifício vivo. Porque a morte pelos pecados já foi feita por alguém. Já foi feito por alguém no seu lugar. Então, irmãos, ele dá a ideia de que também que esse sacrifício vivo, de você vir à igreja, vir falar com Cristo, vir à disposição, ter uma vida santa, agradável, que é um culto racional. A ideia de culto racional, a gente pensa que é uma ideia de culto só na igreja, culto só quando você vem à igreja, vem a um lugar de adoração. Não, Paulo está falando aqui o culto do conceito do seu dia a dia, o culto do conceito de culto racional, de você vir de caso pensado, de você vir com a sua mente aceitando, a sua mente sabendo o que está fazendo. O culto racional é você, no seu dia a dia, a sua mente pensar em como você pode dar um culto de si mesmo para Cristo. O culto racional não Paulo não está falando, limitando o culto à pessoa e à igreja. O culto racional está uma ideia de um pano de fundo que seja algo lógico, algo coerente, de você pensar, de você agir. Ele dá a ideia de culto racional também como uma entrega espiritual consciente. Uma entrega espiritual de você saber o que está fazendo. Não você, vou começar a orar, vou começar a louvar, porque o pastor me deu uma cartilha que tem que ser assim. Não, tem que ser algo consciente que você sabe o que está fazendo. O culto racional, ele está dizendo que você tem que vir entregar o sacrifício, você ser o sacrifício a Deus, e na sua mente você saber o que você está fazendo. E na sua mente você concordar com o que você está fazendo. E o culto racional não seria um culto somente de ideias de você dar culto na igreja. O culto racional você pode dar em casa, na escola, no trabalho, no seu modo de pensar, no seu modo de agir, da sua ética de viver. Então, ele dá a ideia de algo lógico, algo mental. Não somente a ideia de você ser um sacrifício vivo, de vir, do seu corpo vir, mas da sua mente também fazer parte desse sacrifício. Dos seus pensamentos também ser um sacrifício. Paulo dá a ideia de você vir para a igreja e seus pensamentos estão nos problemas do dia a dia. De você vir para a igreja, de você ficar com irmãos, mas você não está conectado, você não está na atmosfera que o culto está rolando. O culto racional, Paulo dá a ideia de você fazer algo que você está ciente e alguém te perguntar o que você está fazendo, você responder de bate-pronto. Algo que você sabe o que está fazendo, algo que você tem certeza que está fazendo, algo que você gosta que está fazendo. Então, Paulo deixa claro aqui que esse apresentar-vos é de corpo inteiro e mente. A gente dá a ideia de que para Cristo você tem que dar o 100%. Para Cristo você tem que entregar a sua mente,
o seu corpo. O que isso quer dizer, Lucas? O seu modo de pensar e o seu modo de agir. Tem uma frase que diz que o modo como você pensa é o modo como você age. E o modo como você age autoriza intervenção espiritual, tanto do bem quanto do mal. Entenderam? O modo como você pensa é o modo como você age. E o modo como você age autoriza intervenção espiritual, tanto divina quanto maligna. Aí fica claro como é a atitude de algumas pessoas, né, hoje em dia, né? Como as pessoas fazem o mal de um jeito tão exagerado, você pensa, meu Deus, como pode? Então, esse primeiro versículo, Paulo faz uma súplica e pede para fazermos isso. Fazermos isso por quê? Porque a gente entendeu o 11. Porque dele e por ele são todas as coisas. Você entende que tudo foi feito para ele, tudo foi feito para que aconteça de acordo com o que ele quer, de acordo com o que ele faz. Você entendendo disso, você não tem saída, você entrega o seu corpo, a sua mente como um culto racional, como algo que você está consciente que está fazendo. Você está consciente do que você está fazendo. Essa é a ideia. E ele vai para o 2, diz assim, não vos conformeis com este mundo. O não vos conformeis aqui é uma tradução na linguagem de hoje, e algumas traduções você vai linkando, ela quer dizer aqui, você não entrar no esquema, não fazer parte do esquema, não comungar com o sistema. Não nos conformeis com este mundo, da ideia de espremer você para caber numa forma. Paulo está dando a ideia de que o mundo é uma forma e o mundo vai te espremer para você tentar caber nessa forma. Não se moldar com essa forma, não se moldar com esse modo de conduta. Não vos conformeis, você não entrar no esquema. Não deixe que o mundo molde a sua vida, Paulo está falando. Não achar, já que todo mundo faz, agora é normal. Não vos conformeis está essa tradução mais na linguagem de hoje, assim, vamos dizer assim. O mundo forma pensamentos e atitudes. O mundo é um sistema de valores de pessoas que não seguem a Deus. E como que é esse sistema de valores de pessoas que não seguem a Deus? Paulo vai falar lá em Romanos 1, do 26 a 31, ele vai falar tipo dos afeminados, dos homossexuais, depois ele vai dando uma lista de pessoas que deixaram a natureza, a naturalidade do ser humano e começaram a fazer o que quer. Depois você lá, Romanos 1, 26 a 31, ele vai dar essa lista dos valores e ele vai dizendo que transformai a vossa mente. O transformação ali dá a ideia, a tradução de metamorfose. Metamorfose é tirar algo e nascer algo totalmente diferente. É literalmente a metamorfose. O casulo, tá a ideia de transformação, está lá o casulo e nasce aquele animal bonito. É uma mudança radical. Eu já falei aqui, a mudança do cristão é tão radical que aos olhos de Deus é como se ela fosse um bebê, como se nascesse de novo. Então é uma mudança tão radical do pior para o melhor. E isso, irmãos, é muito difícil. É muito difícil, mas não é impossível. Essa renovação da mente está a ideia também de uma visão de mundo, uma reorientação de pensamento. É uma ideia de você mudar a cosmovisão. É o jeito que você vê as coisas, o modo como você vê as coisas, o modo como você encara as coisas. Um problema, o modo como você encara um problema. Anteriormente eu me estressaria, eu ficaria bravo, eu xingaria. Hoje eu respiro e peço ajuda a Deus. Paulo está dizendo que a ideia de a participação da mente no cristianismo é um realinhamento de situações que aparecem com você e você pensar, eu vou fazer como Cristo.
É um realinhamento da mente, um realinhamento de pensamento. É você pensar, ao grosso modo falar, você pensar de um modo feio e começar a pensar de um modo racional, de um modo consciente, de um modo coerente. É você, vamos dizer assim, não espernear quando acontecer uma coisa, você ter uma atitude diferente do que você tinha. Todos nós temos isso, todos nós passamos por isso. Você anteriormente tinha uma atitude sobre alguma dificuldade, alguma coisa que aparece na sua vida, você tinha alguma atitude. Após você vir a Cristo, sua mente foi reorientada, agora você tem uma outra atitude. Pessoas que gostavam de discutir não gostavam mais, pessoas que gostavam de debater não debatem mais. Pessoas que ficam bravas com você não ficam mais. Então Paulo está falando aqui de renovação da mente. Detalhe que Paulo não está falando para você ter uma nova mente, para você renovar o que você tem. Para você renovar. Então é uma reorientação. Vamos dizer assim, que é um pensamento que está torto e de repente ele começa a se alinhar, ficar reto. Um pensamento que está curvando para um lado e você começa a alinhar. É uma flecha que está toda desorientada e o vento começa a trazer ela e ela vai reta. Paulo está dizendo que esse realinhar é um modo de Deus ver as coisas. É um modo de você ver as coisas aos olhos que Deus viria. É o modo de Deus pensar, é o modo de Deus encarar o seu modo de viver. Essa renovação é uma renovação diária e é a base da transformação que Paulo fala para a gente não se conformar com o mundo. Então, eu não me conformo com o mundo se eu tenho uma mente realinhada. É o segundo no primeiro. Então, Lucas, como que eu posso não me conformar ao mundo? Renovando a sua mente. Paulo está dizendo assim que só tem uma forma de você não encaixar no mundo se você não pensar como o mundo pensa. Praticamente é isso. Não vou fazer o que o mundo faz porque a minha mente é diferente. É um privilégio não se moldar ao mundo. Paulo está falando. Aí ele continua: para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O objetivo da boa, perfeita, agradável e vontade de Deus é algo que Deus estabeleceu pessoal para cada um. Quando você tem a sua renovação da sua mente, você não se molda com o mundo, Deus tem uma boa, uma perfeita e uma agradável vontade para cada um em específico. Então, a vontade é boa porque Deus sempre busca o bem dos seus filhos. Sempre a vontade de Deus vai ser para o seu bem. Vai acontecer uma dificuldade, provavelmente aquela dificuldade é para te melhorar em algum aspecto da vida. A vontade é perfeita porque nos planos de Deus não há erro. Nos planos de Deus não há engano. Nós não podemos melhorar os planos de Deus. Você não pode chegar a Deus com o bilhetinho: ó Deus, esse plano que você tem para mim, eu tenho uma ideia melhor, faz desse jeito que vai dar melhor. Dá um atalho que vai dar melhor. Provavelmente Deus vai falar assim: esse plano, isso que eu tenho para você é mais perfeito do que você está pensando. Quem somos nós para chegar a Deus com uma vontade perfeita? Ó Deus, eu tenho uma vontade perfeita, mais perfeita que o que você tem. A gente chega lá no 11:35. Quem primeiro foi que deu para ser recompensado? Quem foi que ensinou a Deus? Então, a vontade é agradável porque ele satisfaz a nossa mente e o nosso coração. Então, a vontade de Deus para mim e para você é individual e ela é boa porque sempre Deus vai visar o nosso bem. Mesmo às vezes as circunstâncias nos mostram alguma coisa que, eu entrei nessa parte da minha vida que não sei o que eu fiz de errado. Provavelmente essa vontade de Deus boa para te
fortalecer, para você evoluir em algum aspecto da sua vida, mas a vontade é sempre boa, é sempre para o bem. Nós vemos Cristo, o Pai é o nome que chamamos de Cristo, e o cristianismo nos ensinou a chamar Cristo de Pai. Então, sempre o Pai que está no céu vai querer o nosso bem, a vontade sempre vai ser boa, vai ser perfeita porque não vai ter erro. O plano dele para nós não vai ter erro, não tem. Nós podemos errar, mas o plano de Deus para nós não tem erro. Talvez o tempo dele é diferente do nosso, mas não tem erro, não tem falha, não tem engano. Então, Paulo está dizendo que essa vontade boa, perfeita e agradável, você vai experimentar, você vai entender, ou você vai fazer sentido para você, se você tiver sua mente reorientada, não se conformando com as coisas do mundo. A gente está diante aqui, irmãos, de das pessoas mais inteligentes da Bíblia. Paulo é uma das pessoas que você pode pegar esses 2 versículos aqui, como eu falei, e fazer vários sermões. É muito rico em extrair coisas dele, muito rico em você extrair direcionamentos, entendimentos, caminhos. Então, Paulo está dizendo que isso é individual para nós, e só é feito mediante a reorientação da mente. Reorientação da mente e não se conformar com as coisas do mundo. A ideia de não se conformar não é você aceitar, não é você não participar e ficar omisso. Talvez a ideia que Paulo está trazendo aqui, não nos conformeis, isso está acontecendo, mas eu vejo o plano de Deus nisso, eu vejo qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nisso. Para alguma coisa isso vai evoluir a minha mente, o meu coração, a pessoa que está sendo afetada. Então, nós vemos coisas acontecendo, terremotos, maremotos, coisas que para nós, aos poucos, dão um entendimento assim, por que isso está acontecendo? Por que essa doença? Por que isso? Por que essa dificuldade? Romanos 12:2. Tem uma boa, uma perfeita e uma agradável vontade de Deus individualmente para cada um de nós. E essa teologia de Paulo, que Paulo traz de vontade boa, perfeita e agradável, ela só tem valor se ela muda a minha vida e a vida do meu próximo. Ela só tem valor se eu aplico e eu entendo isso e eu mudo a mim mesmo e logo a pessoa que convive comigo. Porque teologia sem mudança de vida é só uma teoria. A teologia precisa mudar a sua vida, precisa mudar o seu pensamento. Então, práticas do cristianismo são práticas, se você vê, diferente de qualquer um outro. Esses 2 versículos de Paulo traz um ensinamento rico da ideia de que o cristianismo é diferente porque o cristianismo tem atos de salvação na história dele. Você vê, por exemplo, uma outra religião, o budismo. O budismo você não vê que você teve uma pessoa que se sacrificou por você e você tem que ir por livre e espontânea vontade ir. Você não vê no budismo atos de salvação, no cristianismo você vê. Uma ideia muito diferente do cristianismo é que você vê num leito de morte, você pega uma pessoa no leito de morte, está para morrer, os últimos minutos de vida, você não vê nenhuma pessoa de uma outra religião ir e falar do seu santo para essa pessoa. Agora do cristianismo tem. Você não vê nenhuma pessoa do candomblé, do budismo, se converter. Você não vê nenhuma pessoa no seu leito de morte se converter ao ateísmo. Mas o que você mais vê é pessoas que servem a Cristo falando de Jesus no leito de morte. Essa é a diferença. De pessoas voltarem da onde tem que ser. Voltar para sua casa. Então essa é a diferença do cristianismo. Tem um Salvador, tem um alicerce, tem atos de salvação.
E Paulo fala que você entende isso, se você entender isso, você vai renovar sua mente, você não vai se conformar com essas coisas do mundo. E aí você experimenta essa boa, agradável e perfeita. Está claro até aqui? No 3, irmãos, vou reforçar. 1 e 2 é muito rico. A gente podia fazer um mês só de Romanos 1 e 2. Tem muitas informações, mas como a gente sempre diz, não se limite ao que nós dizemos. Essa aqui é a nossa interpretação, que a gente acha que é a mais fácil de entender, mais fácil de repassar. No capítulo 3 diz assim, versículo 3: Pois eu digo, pela graça que me é dada para todo mundo que está dentre vós, não pense de si mesmo muito mais do que deveria pensar, senão que pense com sobriedade. Porque assim como temos muitos membros em um corpo, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada um membros um dos outros. Paulo dá a orientação e ele faz uma analogia de um corpo humano. E acho uma analogia perfeita de pensar. Ele orienta as pessoas a pensar de um modo, a avaliar como você fosse uma parte de um corpo, uma parte de um organismo. Ele não, como eu disse, ele não fundou a igreja de Roma, mas ele tem autoridade de falar, como ele é apóstolo, que ele recebeu, como ele diz assim, pois eu digo, pela graça que me é dada, algo que me foi dado, eu digo que vocês têm que pensar. Paulo particulariza uma avaliação de si mesmo para você entender que você é parte de um todo, que você é parte de um organismo. Essa analogia tem uma estimativa de você não ser exagerado a si mesmo, de pensar que assim como você vem à igreja e faz parte da igreja, você não vindo da igreja e fazendo parte de uma igreja também vai fazer falta. Você tem que entender que você faz parte de um corpo. Paulo traz essa ideia de cada parte do corpo tem a sua função específica, muito bem planejada, muito bem pensada, muito bem dirigida. Paulo dá a ideia de que o conceito daquilo mais elevado do que você tem que ser pensando como um corpo, não pensando como individual. Isso já foi falado em pregações aqui para o pastor em várias vezes. Paulo está dizendo aqui também de você pensar de uma medida com sobriedade. A ideia de uma visão certa de você mesmo. Você pensar com moderação, um juízo correto. Pense de maneira equilibrada e tenha bom senso de si mesmo. A medida da fé que Paulo fala é que na conversão, a entrar no corpo de Cristo, agora você tem uma função. Na conversão, quando você se converteu, quando o Espírito Santo veio morar em você, faz parte agora, ele te permite habilidades diferentes para cada um. Não tem como você fazer parte do corpo e não fazer nada. Se você faz parte do corpo e não fazer nada, você é arrancado. Para que um corpo precisa de algo que não faz nada? Da ideia de você entender que ao fazer parte do time da fé, ao fazer parte desse povo escolhido, você tem uma função. E já vou logo adiantando que essa função não é só assistir culto. Não é só ficar no banco assistir culto, louvar e ouvir a pregação. Então, Paulo fala que cada um tem uma habilidade diferente. Ao entrar no corpo de Cristo, o Espírito te concede habilidades diferentes. E ele vai falar mais para frente de dons, desses dons que o Espírito concede a nós. E esses dons a gente tem que usar no avançar do reino. Ele deixa claro aqui, assim como os muitos membros, todos nós somos membros um dos outros.
A ideia é de que você recebe esses dons que o Espírito te dá, e isso não é para um crescimento somente individual seu, é para um desenvolvimento do corpo, é de um andar do corpo, de um organismo que tem as suas engrenagens muito bem feitas, muito bem colocadas, muito bem inseridas, muito bem ajustadas. Estamos unidos uns pelos outros pela mesma fé num só corpo. Cada um membros um dos outros. Paulo vai dizer que pode ser que uma igreja não esteja uma do lado da outra fisicamente, mas a nossa igreja está unida com outras igrejas pela fé. O pensamento daquelas igrejas e o pensamento da nossa igreja é um pensamento só, porque é só uma fé, um só Senhor, um só Salvador. Então, é um corpo determinado, muito bem ajustado. Provavelmente, eu tenho isso para mim, que as igrejas são colocadas por Cristo, pelo Espírito Santo, em pontos específicos, estratégicos para pessoas, para sociedades, para etnias, para lugares específicos, mas são unidas pela fé. Paulo está falando assim, mesmo a distância sendo longe, a fé é a mesma, e isso nos liga, e isso nos une, e isso somos membros um dos outros. Paulo está dizendo, ele vai no versículo 5, diz assim, assim vós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada um membros um dos outros. Então, ao você entender o 1 e o 2, você entende que você faz parte de um corpo, que você não está sozinho nessa caminhada cristã, que o seu irmão depende de você e você depende dele, que esse corpo é algo bem ajustado, bem feito, bem planejado, saudável, e você tem que caminhar, e cada um tem um dom diferente que Cristo te dá. Cada um tem é específico diferente, é algo pessoal de cada um. A vontade boa, perfeita e agradável é pessoal de cada um. Ele continua no 6, então, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se for profeta, profetizem. Profetizemos segundo a medida da fé. Paulo está dizendo que, aqui, o que eu acabei de dizer, que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, Paulo está dizendo assim, o dom que você tem é diferente do seu irmão, e do outro irmão, e do outro irmão, e isso foi te dado de graça. Ele deixa claro, segundo a graça que nos foi dado, o dom que você recebe não é mérito seu, não é mérito que o que você fez, mas o que Cristo fez, e isso lhe foi dado de graça. É um dom dado de graça. Dom a gente pode estar traduzindo na linguagem de hoje que é uma dádiva, um presente, uma ferramenta, um modo de trabalhar. Ele diz, se for profeta, profetize segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja de dedicação no ensinar. Ou que exorta, na exortação. Ou que reparte, faça com simplicidade. Ou que governa, com diligência. Ou que demonstra misericórdia, com alegria. Paulo vai dar uma lista aqui de funções, uma lista aqui de aplicações. No Novo Testamento nós temos 5 listas dessas parecidas. Então, ele diz, se você tem o dom de profecia, faça com a proporção de fé. A proporção de fé não é você profetizar de acordo com se sua fé é alta ou não. É da medida que você conhece a Cristo. Se você é de ministério, então faça com dedicação. Paulo vai dando umas orientações do que você faz e o modo como você tem que fazer em seguida. Se é exortar, faça com encorajamento. Se é contribuir, faça com liberalidade. Se é para presidir, com diligência. Se você tem o dom da misericórdia, faça com alegria.
O dom aqui é um pacote espiritual que o Espírito insere em você ao você ser membro da fé. E aí você vai desenvolver esse dom. O Espírito vai desenvolver esse dom em você. Repito, irmãos, o dom não o Espírito não entra em concordância com a virtude com o que você tem, mas com a virtude com que Ele vai usar. Então, eu sou tenho uma boa oratória, logo eu vou ser um pregador. Não. Não, eu consigo falar em público, logo eu vou ser um evangelista. Não necessariamente. É de acordo com o que o Espírito determina. Não, aquela criança ali, ela canta bem. Com certeza vai cantar na igreja. Se o Espírito quiser, sim. Se o Espírito quiser, não. Nós temos uma cantora aqui, a Débora, canta muito bem. Então, Paulo deixa claro aqui que se o Espírito ressaltou em você essa função, num grosso modo de falar, faça bem feito. Dê o seu 100% de fazer isso. Faça de todo o coração, faça de toda a vontade. Faça com fervor. Umas lições que a gente tem que tirar desse primeiro capítulo é que Deus tem uma vontade particular para cada um. Uma outra coisa, não existe, eu não encontrei na Bíblia, depois se vocês me encontrarem, vocês me avisam, dom para ficar sem fazer nada no reino de Deus. Não encontrei. Talvez alguém encontre. Os dons são variados e muitos, e é errado você medir o seu dom a partir de uma referência do seu irmão. O dom que Deus manifestou em você é particular. Paulo está dizendo assim: se é ministrar, ministre com diligência. Se é misericordioso, faça com alegria. É errado você se comparar ao seu irmão do lado. E o dom é especificamente uma variedade e é enraizada em Cristo. E isso unicamente para desenvolvimento dos irmãos e da igreja. Através disso, a igreja cresce, através disso, a igreja desenvolve. A ideia de que os dons e a igreja não é como um ônibus onde o pastor está dirigindo e todos nós somos passageiros e vamos indo ao céu. A ideia é de um barco onde todos estão remando. O pastor, o diácono, o membro, todos estamos remando. Todos fazemos parte. Se um parar de remar, vai ficar mais pesado para os outros. Então a ideia não é o pastor recebendo revelação, pregando, louvando, os pastores, os músicos, e você só vem aqui e participa. Não é alguém guiando e você indo de passageiro. É um barco, quando você entra, ele te dá um remo na sua mão e fala: bora remar. Tem que ajudar. Então, irmãos, quero deixar bem claro, é o único desenvolvimento pessoal seu e da igreja, para desenvolvimento da igreja. Um sábio já falou que a igreja é a instituição, é o organismo mais poderoso do mundo. É impossível destruir a igreja. É impossível destruir a igreja. Então, não temos a ideia de que algumas pessoas têm essa narrativa de que os dons cessaram. Eu não acredito nisso. De que Deus não libera mais dons. Que o dom cessou no período apostólico. A gente não tem uma declaração dessa na Bíblia. Aí tem a ideia de que cessou foi o período de revelação. As revelações foram dadas, estão na Bíblia para nós estudarmos, mas a ideia de cessar o dom de cada um não tem base bíblica. Todos nós estamos expostos, nós temos
sujeitos ao Espírito evoluir ou desenvolver em você um novo dom. Então, os dons não cessaram. Há doutrinas e pensamentos de que os dons só eram para os apóstolos, não. Tanto que a gente tem 5 listas de dons no Novo Testamento. O que cessou foi as revelações. O que foi revelado, foi revelado. Não tem vou escrever Atos 29 agora, vou pôr na Bíblia. Não. Vou escrever mais um capítulo de Apocalipse porque eu recebi uma revelação do céu. Esquece. Recebi um novo dom de Deus de amar o próximo. Aí sim. Aí sim. Então, fique claro, os dons não cessaram. Se você tem um Espírito Santo dentro de você, ele pode desenvolver em você aí um dom que você não tem, de acordo com a vontade de Deus, que lembramos é boa, perfeita e agradável. Então, o dom na Bíblia é uma dádiva. Em Efésios 4:7, Paulo vai falar que é uma ideia de uma dádiva, é algo gratuito, algo que quando você tem o Espírito Santo já vem junto. É como comprar um carro e já vinha a roda, já vinha o motor. Aí tu vai ligar ou não, aí é cada um. Se você vai ativar o dom ou não, aí é de cada um. Se o Espírito Santo vai usar você, aí é de acordo com o que o Espírito faz. Então, a ideia de dádiva que o Espírito nos dá, por termos um Cristo vitorioso. Cristo ganhou a luta contra a morte, contra o pecado, morreu por nós e nós temos esse dom, essa dádiva. Os dons são diferentes e muitos, e Paulo traz a ideia de um encorajamento ao pessoal de Romanos. E fala, pessoal, se você tem um dom, faz. Não dá uma escondida, não dá uma voltada. É como aquela parábola lá dos talentos, o cara que escondeu, um cara que recebeu do seu patrão alguns, outro recebeu mais, outro recebeu menos, um que escondeu. E quando o patrão voltou, ele dá uma bronca lá, por que você escondeu? Serve inútil. Não era para ter escondido, era para ter desenvolvido. Imagina, irmãos, você chegar no céu, presta atenção aqui, você chega no céu, e Cristo olha para você e fala assim, você tinha o dom da cura, velho. Você podia passar por uma pessoa que não conseguia ver e curava. Só que você não desenvolveu isso. Só que você não ativou isso. O seu dom, a medicina ia pagar um pau. Você tinha um dom de fazer a pessoa andar, mas você não quis desenvolver isso. A pessoa chegar na sua família assim, tô com uma dor, você botar a mão e sair a dor. Você tinha esse dom. Você vai entrar no céu, mas você não ativou isso. Você tinha um dom de ver e orientar as pessoas. Você tinha um dom de revelação. Você tinha esse superpoder. Mas você não desenvolveu isso. Passou a vida inteira sem saber o que ia acontecer. E você podia ver. Então, a ideia é de que Paulo dá um encorajamento aqui aos irmãos de Roma para desenvolver esse dom. Vamos no 9 agora, nós paramos no 9. Então, Paulo faz uma lista dos dons da pessoa, entendendo qual a boa, perfeita e agradável, e orienta as pessoas a fazer esse dom com 100% de coração, 100% de vontade, 100% com amor. E a gente deixou claro aqui que esses dons não cessaram. Esse dom pode estar dentro de você aí, você só tem que pedir a Deus para o desenvolvimento, para Ele ativar esse dom, para ativar essa vontade. Os dons não cessaram. Repetindo, os dons não cessaram. E no 9 ele vai começar dizendo assim: o amor seja sem dissimulação, ou seja, sem falsidade.
Aborrecei o que é mal e apeguei-vos o que é bom. Sede amigavelmente afeiçoados uns aos outros com amor fraternal, preferindo-os honra uns aos outros. O amor fraternal aqui, Paulo está dizendo, é da gente entender que no corpo de Cristo, o seu irmão é como se fosse família. No verso 10. O amor seja sem dissimulação. Aborrecei o que é mal e apegai-vos o que é bem. A ideia de aborrecer o que é mal está ligado a algo que antigamente os deuses pagãos tinham uma certa dificuldade com o que é mal. Assim, um exemplo, um deus grego, as pessoas o seguiam, só que de vez em quando ele tinha uma dificuldade de enfrentar o mal, ele descia, se encarnava em uma pessoa, fazia umas coisas más. Alguns deuses não olhavam assim com certa restrição para uma coisa má. Não, você fez coisa má, mas vamos relevar, vamos deixar quieto. Os deuses antigamente não tinham uma ética tão forte quanto a mal. Aí chegou Cristo e os cristãos evitando ou radicalmente aborrecendo o que é mal. Uma ética moral sobre o que é mal 100% rígida. O pessoal de Roma fala assim, mas isso é diferente de tudo que a gente já viu. O Deus de vocês é santo, ele abomina o mal mesmo. Os deuses que a gente vem conhecendo antigamente, a gente faz o que é mal, mas paga um dinheiro aqui, paga um dinheiro ali, faz uma coisa ali e está tudo certo. Mas o Deus de Israel, ele aborrece o mal, ele não comunica com o mal. Para algumas pessoas de Roma, isso era novidade. É uma ética totalmente radical. Aborrecer o mal, você não ter contato com o mal a ponto da ideia de, isso não faz parte de mim, isso não, eu choro, isso me faz mal. Paulo está dando a ideia de você ver algo mal, fazer uma coisa mal e ficar indiferente. Te faz mal, tem que te fazer mal. A ideia do mal. Paulo diz que aborrecei o que é mal e apegai-vos o que é bom. Tá, a ideia de que apegai o que é bom, a tradução aqui do original é unir-se, grudar-se, agarrar, abraçar, se prender ao que é bom. O apegai-vos o que é bom. Paulo está dando a ideia de que a regra da sua vida tem que ser com o que é bom. 100% grudado no que é bom. 100% grudado no que faz sentido. 100% grudado no que é correto, no que é ético. O apegar-se é você, em hipótese nenhuma, em nenhuma área da sua vida, em nenhum momento da sua vida, você deixar o que é bom. Não importa o que apareça ao seu lado. Então, você ser totalmente radical o que é mal, se afastar radicalmente do que é mal e unir-se ao bem de um modo que onde você for, tem que estar do seu lado. Sede amigavelmente afeiçoados uns aos outros com amor fraternal, preferindo-se em honrar uns aos outros. Paulo está dizendo aqui que você deve preferir que pessoas sejam honradas antes de você. Não querer honra para si mesmo. Ele está a ideia de um amor fraternal, a pessoa que está do seu lado é a sua família. Se ela vai bem, isso te agrada. Se ela vai bem, faz bem a você. Não gera inveja. Não gera raiva. O amor fraternal, amor de família. O pastor vai honrar
tal membro, isso te faz feliz. Isso abre um sorriso no seu rosto. Isso não te causa inveja. No 11, não sejais negligentes nas atividades, ferventes no Espírito, servindo ao Senhor. Paulo está dizendo aqui que você não deve servir à igreja, servir aos irmãos, servir ao reino de forma preguiçosa. Ele dá a ideia de ferventes, a ideia de você fazer com o coração queimando, com vontade de fazer, louco para fazer, desejando fazer. Uma ideia de ebulição, como um coração em chamas. Aquilo faz parte de você. Se você não fizer aquilo, você sente que falta alguma coisa. Fervente. Algo que sai para fora, que evolui. No 12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, em oração. Isso aqui é muito difícil. A ideia de que Paulo está dizendo, regozijai-vos na esperança, a ideia de que Cristo um dia fará justiça. Mateus 5,6, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. De acreditar que as promessas, e ter certeza nas promessas de Deus. Que um dia as promessas que Deus fez para o futuro vão acontecer. De ter Jesus como o nosso alvo de justiça. Regozijai-vos na esperança. A ideia é de você tem um vingador, você tem alguém que vai fazer justiça por você. E Paulo está dizendo aqui, ele completa aqui dizendo, sede pacientes na tribulação. O que isso quer dizer? Não fique emburrado quando as dificuldades vir. Não dê chiliquinho com Deus. Não murmure. Não reclame. E eu vou continuar, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Ele continua dizendo, perseverai na oração. Ele dá a ideia de que o modo de enfrentar isso, de você regozijar na esperança e ser paciente na tribulação, é só orando. Não tem outra forma. Seja paciente na tribulação. Não fique bravo com Deus quando passar dificuldade. Não questione a Deus, não questione sua fé, não questione a soberania de Deus. No 13, compartilhando a necessidade dos santos, sede dados à hospitalidade. Abençoai-vos aos que perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Paulo dá a ideia de que quando alguém falar mal de você, perseguir você, falar mentira de você, te desejar o mal, não peça que Deus castigue essas pessoas. E vou continuar, isso é muito difícil. Temos um exemplo de Jesus Cristo na cruz, Pai não sabe o que faz, de Estevão, não impute a eles esse pecado. Quando alguém falar mal de você, perseguir você, não peça que Deus pese a mão sobre eles. Não peça que Deus os castigue. Tenha Cristo como exemplo do que se deve fazer. 16. 15, perdão. Regozijai-vos com os que se regozijam, ou alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Paulo está dizendo aqui que você deve ficar feliz no progresso do seu irmão. Você deve se alegrar se o seu irmão evolui, se o seu irmão avança. Meu irmão agora ele conseguiu comprar uma casa, comprar um carro, ter um emprego novo, está evoluindo. Isso deve gerar felicidade no seu coração. Seja feliz com quem está feliz. E também dá o contraponto. Chorar com os que choram. Ajude quem não está evoluindo. Ajude quem não está conseguindo crescer. É para chorar? Vamos chorar junto aqui. E repito, isso é muito difícil para quem não tem a mente realinhada e renovada. Isso é muito difícil.
16. Tende o mesmo pensamento uns com os outros. Não aspireis posição, mas identificai-vos com os humildes. Não sejam sábios em seus próprios conceitos. Paulo está dizendo que você tem que ter a mesma atitude com todos os irmãos, mesmo o mais humilde ou não. O que Paulo está dizendo aqui, para resumir, que eu estou atrasado, é: não faça panelinha na igreja. Converse com todo mundo, fale com todo mundo, respeite todo mundo. Ame todo mundo de forma igual. Não faça panelinha. Seja amigo de todo mundo. Seja humilde com todo mundo e respeite todo mundo. 17. Não retribuas a nenhum homem mal por mal. Procurai as coisas honestas à vista de todos os homens. Se for depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Esse é um soco na boca. Vou repetir de novo. Se for possível, olha que Paulo está falando, se for possível, porque provavelmente deve ter enfrentado isso com alguém, com seus opositores. No que depender de vocês, viver em paz com todos os homens. Esse versículo aqui provavelmente é uma experiência que Paulo teve com algumas pessoas, porque não é comum, mas ele coloca um se for possível. E se depender de você, que às vezes não depende de você. Você quer ter paz com alguém, só que a pessoa quer ter guerra com você. Aí é entre ela e Deus. Então, provavelmente esse versículo 18 aqui é um versículo que você tem que todo dia se falar para você mesmo. Homem casado, então, nem se fala. No 19, amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a vingança é minha, e eu recompensarei, diz o Senhor. Essa parte aqui, dar lugar à ira, qual que é a ideia? Não é para você se irar. É tipo assim, aconteceu uma coisa com você, não se vingue. Deixe que a vingança seja de Deus. Não se vingue. Aconteceu uma injustiça comigo, eu vou fazer justiça com as minhas mãos. Não. Se você fez justiça com as suas mãos, Deus não tem o que fazer. Mas se acontecer uma coisa com você, uma injustiça, Paulo está dizendo aqui: não vos vingueis a vós mesmos. A justiça é de Deus. Coloque na mão de Deus. Ele vai haver justiça sobre aquilo. Ele vai se vingar sobre isso, vamos dizer assim. Que a ira de Deus caia sobre isso. A ideia de você entender que a sua vingança é limitada, mas a de Cristo, a de Deus, é a justa. Não se vingue você. Coloque na mão de Deus. A justiça dele virá, e é justa. Não se vingue a vós mesmos. Paulo está dizendo aqui o que está escrito em Deuteronômio 32:35. Deixe que a ira de Deus caia sobre os seus inimigos. A ira e a vingança pertencem ao Deus, porque do Senhor é a guerra. No 20, portanto, se teu inimigo tiver fome, alimente-o. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará brasas de fogo sobre sua cabeça. A ideia de acumular brasas de fogo aqui tem duas interpretações. Uma é acumular juízo de Deus sobre essa pessoa e provocar nessa pessoa, no seu inimigo, uma consciência pesada que vai levá-lo ao arrependimento. Não temos uma certeza do que é. Quando não temos uma certeza, a gente fica com um pouco de cada uma. Acumular juízo de Deus sobre essa pessoa e criar nela uma consciência pesada que pode levar ao arrependimento. E no 21 ele termina: não sejais vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. O que Paulo quer dizer aqui é que o bem é a arma mais poderosa do cristão no mundo. Fazer o bem.
É a espada mais afiada do cristão no mundo. Não deixe que o seu coração fique cheio de ira pelas provocações e vinganças. Faça o bem com todos. Se seu inimigo precisa de comer, dá comida para ele. Paulo está dizendo que você vai fazer para o seu inimigo algo que ele não imaginava que você ia fazer. Vai fazer para o seu inimigo algo que ele... Como pode? João fala na sua carta, aqui tem um cara que chamava Gaio, que ele falava assim, a gente pode falar de tudo sobre os cristãos, mas uma coisa que eles fazem é alimentar quem são deles e quem não são. O cristão alimenta o seu inimigo e o seu amigo. Ele ajuda o seu amigo e o seu inimigo. Essa é a diferença. Paulo fala que o bem é a coisa mais importante que que o cristão pode fazer, que pode diferenciar o mundo. Como é que você vai diferenciar o cristão do não cristão? Dele vindo da igreja, dele usar saia, dele usar terno, dele saber versículo? Não. Você vai diferenciar o cristão do não cristão é quando ele faz o bem para o seu inimigo. Você vai diferenciar assim. Ele conclui: não sejas vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. Alguém fez o mal com você? Vai e faça o bem para essa pessoa. A justiça é a de Deus. Amém, irmãos? Então, a exposição do capítulo 12, a gente entende que Paulo deixa dessa declaração que é viável você usar o dom, é viável você alinhar sua mente, é viável você conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E no desenvolvimento da igreja e dos irmãos, é sempre aconselhável, o ideal, o correto é fazer o bem. Amém? Amém. Bom, perguntas, a sessão de perguntas iniciada. Amém. Bom dia, paz, irmãos. Deus abençoe. Irmão, eu queria só que você falasse para mim sobre a revelação já foi dada. É claro, você não vai acrescentar na palavra de Deus, mas nós temos a revelação pelo Senhor Jesus. Quando nós oramos, quando nós buscamos o Senhor Jesus Cristo. Explica para mim essa parte então, por favor. Eu quis dizer, irmão, que não temos novas revelações do que vai ser feito, do que Deus fez, do que Deus há de fazer. As revelações que foram dadas na Bíblia atuais e não teremos novas revelações do que vai acontecer. A ideia é essa. O que foi revelado, foi revelado. Então, Deus vai revelar uma nova coisa do que vai acontecer. Não. Já está revelado na Bíblia, está escrito. Não temos novas revelações dos planos de Deus para a humanidade e para as pessoas. Essa é a ideia. Amém? Mais ninguém? Acumulem perguntas para a próxima aula do Abner. Então, amém, irmãos. Vamos orar. Próximo domingo, Romanos 13 com o Abner. Responsa os romanos deles. A gente está caminhando para o final. Essa próxima metade de Romanos é muito rica. Então, olhe por nós, para a gente tentar extrair o máximo e o mais simples que puder, para o entendimento de todos. Amém? Vamos orar. Pai amado, obrigado, eterno, pelo seu amor, pela sua graça. Obrigado, Senhor, por ter nos ajudado, por ter nos orientado. Que as palavras ditas aqui, Senhor, podemos aplicar em nossa mente e em nosso coração, Senhor. Que a natureza do amor cristão não seja somente sentimentalismo, mas atitude, Senhor Jesus. Que possamos buscar ao bem ao próximo e ser zeloso a Ti e amar nossos inimigos. Abençoe o culto que vai começar. O Senhor é bem-vindo. O Senhor tem um trono aqui onde só amamos a Ti. Que pessoas venham, Senhor, tocadas, Senhor. Tome mentes e corações aqui, Pai. Abençoa a nossa semana que vai começar. Amamos a Ti, por isso estamos aqui, Senhor. Louvamos o Teu nome, Senhor. Que o Seu reino avance. Amém.